Oi, tudo bem? Hoje eu quero falar com você sobre um assunto que eu considero um dos mais desafiadores na vida de um adulto: relação de casal. A partir de hoje, eu vou começar a trazer para você um pouco desse tema, um pouco em cada vídeo. Então, se o tema relacionamento de casal, na visão das constelações sistêmicas, te interessa, ou você se inscreve ou você clica aí no sininho para que você receba sempre uma notificação assim que um novo vídeo for ao ar. Para que a gente comece a falar desse tema, eu quero trazer para você uma reflexão. A gente precisa entender como é que, de onde isso parte? Qual é a imagem que a gente tem sobre relacionamento de casal? E para isso eu te trago uma pergunta. Qual é a imagem que tem aí dentro de você? Ela está associada a ser um parceiro dentro de uma relação ou a ter um parceiro dentro de uma relação? A maioria das pessoas tem uma imagem interior associada ao desejo de ter um parceiro e não de ser um parceiro dentro de uma relação de casal. Apesar de serem coisas parecidas, elas são completamente diferentes e geram resultados muito distintos na vida das pessoas. Porque quando nós pensamos em ter um companheiro, uma companheira, um parceiro, uma parceira, nós partimos de algo que nos falta. Partimos de um vazio que precisa ser preenchido, de uma carência que precisa ser sanada. Partimos de uma solidão que precisa ser superada com a presença do outro. Geralmente, a nossa autoestima não é tão elevada assim. Nós partimos da necessidade de que o outro nos ame, nos aprove, nos aceite, para que então nós possamos nos amar, nos aprovar e nos aceitar como nós somos hoje. Como se, ao sermos amados pelo outro, nós então tivéssemos valor. Nós temos muitas ilusões acerca do assunto. A primeira delas é a ilusão de que alguém pode nos fazer feliz, o outro pode nos fazer feliz. Quando, na verdade, o outro pode partilhar conosco momentos de felicidade. Mas ser feliz é um estado, né? A felicidade é um estado interior. É uma conexão que a gente encontra dentro de si mesmo com um espaço onde existe paz, onde existe consciência, onde existe silêncio, onde a gente gosta de ser a gente. É um estado. Portanto, ser parceiro dentro de uma relação de casal é algo diferente, porque justamente é algo que nasce da percepção daquilo que eu tenho para compartilhar com o outro, do que eu sou. É tudo que eu tenho para compartilhar com o outro, tudo que eu sou, com todas as minhas facilidades e dificuldades. Nasce também da concordância com aquilo que o outro é, com todas as suas facilidades e dificuldades. Para estar de verdade com o outro, é preciso que haja um senso de eu saudável e fortalecido, para que um não coloque nas costas do outro a pesada responsabilidade de fazê-lo feliz. Cada um leva para a relação o tom único que vibra em sua alma, a sua individualidade, e se alegra com as notas que vibram na alma do outro. Ou seja, o amor é possível quando, em primeiro lugar, ele está aqui, porque ele é algo que sai de mim. O outro pode me amar e eu posso não sentir nada. Eu me alimento do amor que eu sinto. Eu não estou dizendo que não seja necessária reciprocidade, sim, porque uma das leis sistêmicas que regulam a vida do casal é a troca, né? O equilíbrio entre dar e o receber. É uma relação de casal, então duas pessoas precisam estar aí envolvidas, trocando, dispostas, abertas, não é? Então,
trocar, acompanhar e ser acompanhado, acolher e ser acolhido, seguir e ser seguido, ceder e receber concessões, ferir e ser ferido, amar e ser amado apesar de. Apesar de todas as dificuldades, apesar de todas aquelas coisas que de alguma forma não correspondem às minhas expectativas, se eu consigo escolher, continuar escolhendo o outro, então eu estou construindo esse amor, que não é algo que nasce magicamente, né? Existem estágios, a atração, a paixão, alguns relacionamentos não chegam a se tornar amor. Então, todas as necessidades, além dessas, elas são anseios da nossa criança em busca de um amor que ficou no passado. Relacionamento de casal é para trocar, acompanhar e ser acompanhado, acolher e ser acolhido, seguir e ser seguido, fazer concessões, ceder, se adaptar e receber isso do outro, mas também ferir e ser ferido, porque nós somos imperfeitos. E amar apesar de, porque nós estaremos sempre nos relacionando com uma pessoa com outra história, com outro passado, com os seus traumas, com a sua família de origem. A relação de casal é um espelho no qual nós nos enxergamos, às vezes do avesso, às vezes nitidamente, e em outras sob a luz de uma única vela. Só um pouquinho, mas a gente sabe que está lá, que tem alguma coisa nossa lá. Inclusive e principalmente nas coisas que nos incomodam tanto. Isso é difícil para as pessoas entenderem. A relação de casal é uma relação entre dois adultos, mas adultos por dentro. A gente precisa ser adulto emocionalmente para dar conta disso. Porque o adulto consegue seguir amando depois que todas as máscaras e ilusões desabaram à luz da intimidade, da rotina. O criador da terapia Gestalt, consciente do sofrimento provocado pela ideia de ter alguém como parte fundamental e complementar do eu, como se nós fôssemos essa ideia que faz a gente acreditar que a gente é meio, que a gente é pela metade, sabe? A minha alma gêmea, estou em busca da minha alma gêmea, estou em busca da minha outra metade. Que metade, gente? Ninguém é incompleto. Né? Ninguém precisa de alguém para, sabe, se sentir completo. A gente vai se completando e partilhando isso com as pessoas. Então, percebendo isso, ele criou uma espécie daquilo que ele chama de oração, que é muito interessante. Ela diz assim: eu sou eu e você é você. Não estou no mundo para atender às suas expectativas, nem você para atender às minhas. Eu estou no mundo para ser eu mesma e viver a minha própria vida. E você está no mundo para ser você mesmo e viver sua própria vida. Se nos encontrarmos, será lindo. Se não nos encontrarmos, não há nada que possa ser feito. Acho que é algo que a gente precisa repetir muito para a gente. Não só na relação de casal, mas em todas as trocas com as pessoas. Nós temos uma tendência muito grande de nos perdermos de nós. Para nos tornarmos parceiros, nós precisamos de um eu forte, capaz de tomar as suas decisões, capaz de dizer sim e não com a mesma facilidade, consciente de suas necessidades e de seus desejos, capaz de sustentar a si mesmo e se colocar limites, de reconhecer suas verdades e desafiar as suas máscaras. É claro que ninguém nasce fazendo isso, né, gente? Com o passar do tempo, a gente vai, às vezes, com muita dor, com muito sofrimento,
desconstruindo essa ideia do ter um parceiro, né, e trocar por ser um parceiro. Algo que traz o foco para o eu, para aquilo que depende de mim, né, para que a gente não passe tentando fazer do outro uma extensão do eu, moldá-lo à nossa imagem e semelhança. Como eu disse, na minha opinião, não há nenhuma outra relação onde os conflitos mal resolvidos da criança interior com os seus pais se manifestem com tanta força e com tanto poder. Em outros vídeos, nós vamos falar mais sobre as questões dos emaranhamentos sistêmicos, daquilo que vem dos nossos ancestrais para nós, criando dinâmicas de repetição dentro das nossas relações. Às vezes a gente troca de parceiro ou de parceira várias vezes e encontra os mesmos problemas. Isso é muito comum. Algo que inicialmente parecia ser o oposto, como água e vinho, e de repente vai se tornando algo que eu já conheço. O que significa que é algo com o qual eu tenho que lidar, né? É algo que eu preciso lidar, que eu preciso olhar. Os conflitos mal resolvidos dos nossos ancestrais como casal atuam também sobre as nossas relações através de movimentos ocultos que emergem da alma. São forças inconscientes que influenciam as nossas ações e escolhas dentro das relações. Criam as normas e regras sobre as quais devemos atuar, mesmo que não cheguemos a nos tornar conscientes disso, nem tenhamos conhecido essas pessoas. O primeiro casal que a gente observa são os nossos pais. E isso molda profundamente a nossa maneira de se relacionar. Por repetição ou por compensação. Nossa vida está ordenada por leis sistêmicas. Não importa se nós temos consciência dessas leis ou não. Elas atuam da mesma maneira, se concordamos com elas ou não. O efeito delas sobre nós é o mesmo. É como alguém dizer que não acredita na força magnética. Ele pode não acreditar. Mas se ele aproximar um ímã desses clipes aqui, ele vai ver algo acontecendo. Ele não precisa concordar. A lei da gravidade não precisa concordar. Você não precisa nem saber que tem. O fato é que se você pular da janela, você vai cair, você vai se machucar, com sorte se machucar. Né? Então, nossa vida está ordenada por determinadas leis. Quando estamos em sintonia com essas leis, nós experimentamos fluidez, força, harmonia na vida. Nós nos sentimos em contato com o fluxo da vida e do amor. O amor flui naturalmente através de nós. Quando nós estamos em desequilíbrio com essas leis, seja porque esse desequilíbrio foi iniciado por nós, por atitudes nossas ou atitudes dos que nos precederam, nós experimentamos dificuldades, bloqueios, perdas, dores, falta, escassez, doenças, sentimentos sem explicação e padrões de repetições. Por sorte, para a maioria das pessoas, isso acontece em apenas uma área da vida, enquanto as outras vão para frente. Onde a gente tem uma estagnação, nós estamos em desarmonia com essas leis, nós experimentamos uma sensação de bloqueio em relação ao sentimento de amor, de fluidez, de alegria, de vida, de força, há um vazio, uma estagnação, uma falta de força e de alegria para viver. As constelações familiares nos oferecem, portanto, um retrato da nossa alma, revelando as dinâmicas ocultas que nos mantêm distantes do amor, da vida. Além disso, o seu principal compromisso é com a reconciliação, que acontece na alma e que a coloca em movimento, em direção à vida e ao amor. Ser ou ter um parceiro? Vou deixar você com essa reflexão e até o próximo. Um beijo.